Eu agora só podia dizer de outra maneira o que eles disseram, que é que que o cinema tinha também de interessante é que, para mim, que eu acho que tem menos, como disseram os dois, que acho que tem cada vez menos uma parte de pensamento. Mas não é aquele que se vê no filme, ou seja, também é, o filme é bom, ou melhor, quanto mais pensado também. Mas havia uma parte que chegava quase à crítica, que acompanhava a rodagem quase, a preparação, todas as fases de fazer um filme. Que são parecidas com as fases de construir, não é? De pensar um edifício, por exemplo. Não sei se na literatura é assim, mas, enfim, para certas pessoas deve ser, para outras não. Eu acho, ou sinto, ou constato, quando passo por escolas de cinema, ou tenho, assim, mais jovens que falam comigo, pessoas que querem fazer filmes, ou já fizeram umas curtas, ou uns documentários, que eles não fazem essa coisa que eu agora, e confesso que foi uma grande sorte para mim, essa coisa que eu encontrei e de que o António falava assim, enfim, concretamente, e que eu falo um bocadinho mais abstratamente, que é aquele sítio, porque a Wanda confunde-se para mim com o sítio, não é? A Wanda é uma pequena metáfora A Wanda não é só ela, são as não sei quantos milhares de pessoas que estavam lá, e não só o sexo feminino. Eram as casas, eram as ruas, era a organização espacial concreta, quer dizer, das ruas, das casas, a organização social, tudo, económica, tudo, a economia que eu via ali, que se via e que não se via, tudo o que eu via e não via me obrigou a pensar, coisa que eu fazia pouco antes. Ou seja, eu pensava só por estar a escrever um guião, ou só por estar a fazer um plano, ou só em casa, ou no quarto, o plano, um projeto, que nós chamamos um projeto de filme, que depois se entrega a um produtor, ou se envia para o Instituto de Cinema, ou para a RTP, para arranjar dinheiro. E eu sinto ainda que os filmes acabam por aí, não é? Depois é uma espécie de passar pelas figuras obrigatórias de ir lá, fazer aquilo e pronto, e ir embora. Que passa-se também na arquitetura e na literatura, não é? As pessoas têm, por exemplo, eu ouço muitos meus colegas, fala-se muito disso. É como se houvesse uma espécie de, toda a gente já ouviu esta expressão, ideia de cinema. Há uma ideia de cinema. É uma coisa absurda, não é? Quer dizer, não há uma ideia. Eu tive uma ideia que é especificamente uma ideia de cinema. Eu tenho muitos colegas que digam que não passa por nenhuma outra arte, quer dizer, não pode ser posta em prática. Não. E eu nunca tive uma ideia de cinema, confesso, não sei, nunca tive. O que eu sinto que foi mais importante para mim, enfim, o que me entusiasmou mais, até nem foi nunca, ou já não é aquela sensação de estar a encontrar nós chamamos um plano, enfim, num retângulo, de alguma coisa se estar é também um pouco estar a materializar, ou está a aparecer qualquer coisa que nos fala. Isso é raro, mas acontece. E é forte, como deve ser forte na arquitetura, ou na literatura, ou na música. Na música é fortíssimo, eu acho, não é? Deve ser. A arte em que isso é mais forte. Em que está mais junto, não é? Que a coisa se cola mais, que é mais orgânica quase. Tanto na composição musical como na execução, eu acho. Sei que eu acho que a música está um bocadinho acima de tudo, mas
Mas para mim, sobretudo, é aquela ideia de que um filme transporta a sua própria, como se fossem duas estradas, a sua própria, eu quase que lhe chamo crítica, mas é assim uma... Eu acho que o Quarto da Wanda tem, evidentemente os espectadores não sabem, não têm que saber, mas o que está no filme é um ensaio de um filme a fazer, quer dizer, aquilo é um ensaio, é o projeto, aquilo é o projeto, não é o filme. E eu acho que raras vezes, quer dizer, há poucos filmes desse género, não estou a dizer que ele é melhor que os outros, ou é um protótipo interessante, e eu estou a dizer isto porque ele é muito exterior a mim. O Juventude em Marcha, posso dizer que é um filme meu, o Quarto da Wanda é pouco, e é menos filme que os outros, e é mais outra coisa que eu não sei o que é, ou que tem uma forma mais... para mim mais também musical, pode ser, não sei, enfim, não quero, mas tem isso, ou seja, é o projeto, é um filme que é feito do seu próprio projeto e que o põe em causa, ou que o critica de vez em quando, ou seja, para ser mais preciso, há muitas coisas, isso vocês dois falam, sem dizer exatamente, ou eu acho que é disso que vocês falam, é um filme em que eu deixei que entrassem as coisas de que eu não gosto. Pode ser que não se vejam, mas é isso que eu disse há bocadinho, estava aqui RTP Madeira, não sei se já foi embora, e eles estavam a perguntar-me se o filme tinha mudado, eu creio que eles nem tinham visto o filme, mas é uma ideia feita, se este género de filmes tinha mudado alguma coisa na vida das pessoas, que é a pergunta 3A. É evidente que nem este nem nenhum, não é? Não sei porque é que me perguntou a mim. Iam perguntar ao Spielberg se mudou, porque esse é que muda mesmo, não é? Nós é que não mudamos, nem queremos, não é? O Spielberg é que quer fazer, sei lá, fazer melhor que Auschwitz, melhor que não sei o quê. Ou seja, essa ideia de que se está a fazer um filme, não só pelo filme, mas com a ideia de que é possível fazer um filme. É muito difícil, não sei como é que se diz isto. É fácil ver os filmes, não é? A Juventude em Marcha vê-se e vê-se que é um filme. É um filme, tem uma estrutura, enfim, é um filme. Quarta Wanda é um filme que pensa que é um filme de vez em quando, depois esquece, depois pensa que talvez não seja possível, depois volta a acreditar. Esse tipo de coisa. É flutuante, é mais móvel, é mais... Para mim, enfim, este é o meu ponto de vista exterior, e eu tenho um ponto de vista sobre ele que é muito exterior, porque realmente é um filme muito... Embora tenha sido todo controlado por mim, enfim, como se diz, dirigido e montado. De facto, foi uma coisa que estava lá, percebes? Ou seja, estava lá a estrutura, sei lá, o esqueleto, já lá estava quase antes, por isso é que eu falo disso da ficção, já lá estava antes de eu começar, quase. Eu só, aquilo que tu dizes, desenterrar a coisa e tal. Já lá estava de tal maneira que eu, por exemplo, depois desse filme, que é de 2000, Quarta Wanda, que saiu em 2001, comecei a ser muito convidado para coisas de museus e galerias. E a primeira vez que fui convidado foi para uma pessoa muito conhecida, como é que se chama aquilo? Da Documenta de Kassel, que me disse, que tinha visto o filme, que me disse que eu não quereria mostrar. Bom, eu tinha falado muito com ela e tinha-lhe dito mais ou menos estas coisas. E ela disse, mas porquê é que não mostras as coisas que não estão no filme, se tens tanto? Depois evidentemente isto era... Esse tanto nem é muito, são 150 horas, isto hoje é ridículo, porque isto foi há muitos anos, 150 horas, filma ali três tipos que saem do barco ali no cais, dão uma volta à Madeira, filmam 200 horas, não é? Com o telemóvel. Não, isto já não é nada. Na altura era muito... E eu disse, está bem, vou ver, e fui e vi o que tinha, que eram os tais 150, portanto fui ver as 147 que restavam e não havia nada.
para mostrar. E portanto eu disse não há, no sentido em que não queria fazer aquela coisa que se faz muito hoje em dia, por exemplo, nos DVDs, que é mostrar as cenas que não estão no filme. E às vezes mostram-se coisas que eu acho que não se devia mostrar, porque quando a gente não as põe é porque as coisas não são boas, ponto final. Porque lá trabalho ou não há, não é? A gente depois dizer que isto é assim e assado, que frito e cozido, grelhado e não sei o que, não dá. Quer dizer, a gente faz um trabalho e quando não está bem feito, quer dizer, não é? É como não se mostra, não se inclui. E portanto, o que não está no filme não é bom, mas não é bom em todos os sentidos, não é? Ou seja, não é bom filme, não é boa realidade, não é boa representação, ela não está bem, está feia, está constipada, a luz está má, a situação não é interessante, tudo. Não é só cinematograficamente. E foi por isso que eu os deixei de fora. E portanto disse-lhe a ela, olha, vai ser muito difícil fazer isso que tu me pedes, porque não há mais nada. É incrível, mas foi preciso ela dizer-me isso para eu perceber que até tinha trabalhado bem na escolha das 3 horas, o filme que tem 3 horas, das 3 horas que escolhi. Ou seja, tinha trabalhado bem, ou então o filme era aquilo, e sempre lá esteve, não é? E o trabalho de todos os filmes, e eu neste fui muito ajudado, de facto, eu acho que foi muito ajudado por essa coisa de ser um filme de uma ruptura. Enfim, eu fui muito descrente e acabei como se fosse um beato, não é? Eu não acreditava em nada do que ia fazer, nenhum instrumento, nada, e acabei a achar que aquilo... Posso só fazer uma pergunta? Essas 150 horas corresponderam a quanto tempo de filmagem? Isso tudo isso é muito difícil, porque eu fui para lá e a maior parte do tempo eu não filmava, não é? Andava. Sim, mas durante quanto tempo é que tive? Estive lá por fases. O principal foi para aí um ano, digamos. Que teve... Eu se pensasse muito bem, se fosse para um psicanalista, para o divã, deveria lá chegar, e se calhar chegava a conclusões um bocado surpreendentes, e diria que filmei para aí se calhar 7 semanas, que é aquele tempo standard de um filme. Quem sabe? Não, eu acredito. Isso é uma coisa, é outra força que eu não quero. Força não, crença, não sei. Não é força nenhuma, eu venho de história e gostava muito de arqueologia e dos passados muito passados. E tenho esse apego ao ritual, à cerimónia e tal. E mesmo fazendo os filmes assim, acredito muito numa certa cerimónia que o cinema também tem que ser. E quem me ajuda muito são estas pessoas, muito mais até que atores profissionais. Eles são muito mais capazes de perceber isso do que às vezes os atores que já não veem a cerimónia, não é? Então, pronto, como os namorados que não veem o amor ou coisa assim. Eles já não sentem, aquilo é tão automático, a claquete bate, a ação, corta, não sei o quê, já não sabem. Estes sabem que quando se filma há qualquer coisa a fazer, que é outra coisa. Quarta Vanda, por exemplo, aí eu poderia mostrar-vos, não vos mostro, mas não sei se viram o filme, mas há tudo o que a Wanda faz, que são quase monólogos muito longos, são 3 ou 4 cenas, são sobretudo monólogos dela, um sobre a maternidade, tu falaste, esse em especial nós fizemos 3 semanas. Esse é o nosso luxo, é assim, nós temos uma coisa para fazer e podemos estar 3 semanas a fazê-la. E isso é a coisa que eu quero preservar ou não sacrificar, porque é muito importante, porque, quer dizer, eu não sabíamos o que é que íamos fazer no Juventude em Marcha, a não ser que era um filme sobre o bairro, o princípio do bairro, uma espécie de coisa meio que eu gostava que fosse entre um antigamente, o princípio, e um hoje. O hoje seria um bocado sociológico, tal como ele é, sobre os jovens, sobre hoje em dia, os problemas, não sei o quê. E tinha uma pessoa que iria ouvir por nós, que era o Ventura, que sentava nas camas, ouvia
entre nós e a Wanda está ele, e ele ouvia, portanto era uma boa... E a outra parte era mais poética, mais um bocado mais indefinida, era esse passado, o Ventura, que foi uma das pessoas que construiu o bairro, um dos primeiros imigrantes africanos em Portugal, um dos primeiros a chegar. E pronto, a Juventude em Marcha com a Wanda, por exemplo, há isso, há 3 semanas de ensaios para essa cena. E a cena era: o que é que nós vamos fazer? O que é que te apetece? Não é bem o que é que te apetece. Começa sempre o que é que nos apetece. Parece apetecer se tornar um bocadinho mais importante do que só um apetecimento. O que é que joga bem, o que é que cabe aqui, o que é que encaixa bem aqui. E o que encaixava bem para mim, para ela e para esta saga quase que a gente anda a fazer, era ela contar que tinha sido mãe, não é? Que é uma grande transformação, uma grande coisa. Contar que a maternidade, o parto, a felicidade, o desgosto, a tragédia, não sei o quê, aquela coisa toda que ela conta, não é fácil. Ela queria contá-la bem, com todos os pormenores. Para ela, todos os pormenores são o drama e o humor, porque aquilo é muito cómico também, não sei se viram. Mas para ela foi um padecimento horrível. Juntar isso tudo sem perder o fio à meada é muito difícil para qualquer pessoa que não tem o texto. E ela também não tinha o texto, como qualquer ator, não é? Não tinha. E teve que o inventar, de certa maneira. Eu sei que ela é mãe, que a filha é filha, que ela está a dizer provavelmente a verdade, mas... sei lá, não é? Nem me interessa se ela fizer aquilo que ela quer e bem, não me interessa se é verdade ou não. Daí as histórias do documentário que não me interessam nada, sei lá. Eu já vi grandes documentários, não... duvido muito do Louisiana Story, mas não sei se vocês viram. Ou do Nanook, o Esquimó. Acredito e não acredito, é tal coisa. Mas, portanto, podia-vos mostrar todas as takes, ou todos os ensaios que a Wanda fez para chegar ao monólogo que ela conta no filme. Só que ia-vos mostrar coisas que não são para mim, para ela, e atraí-la, no fundo. E atraí-la mostrando coisas que ela não considerava más, ou não conseguidas, ou não... sei lá. No quarto da Wanda isso não acontece. Não estou a dizer que sejam takes únicas, que não haja outra coisa. Há várias, e eu acho que... só que elas crescem, como é que eu direi? As que estão aqui são as que incluem a nossa crítica. Ou seja, há uma que não estava bem porque... e eles dizem-vos no que vocês veem o que não está bem neles. É isso que eu gosto. Parece um bocado abstrato, mas não é tanto assim. É difícil, é difícil. Já tentei explicar, fazer passar isto várias vezes, quase nunca consigo, mas é quase que, imaginem que, mas é preciso ter o filme presente, é nestas alturas, falar de cinema assim, é um bocado, pode-se falar de história, de cinema, ou fazer coisas boas como eles fazem e tal, mas para vos explicar o que é que se passa nesse momento, ou neste momento, quando eu vos quero dizer que este filme é um projeto, era preciso pensar num plano do filme e eu dizer-vos naquele momento era o que nós pensávamos, o plano era aqui e o que lá está é isto. Há aqui um momento muito estranho em que eu era para fazer um sinal à Wanda e ela um a mim, porque nós não dizemos a ação, porque aquilo é uma coisa assim um bocadinho... nem com a Wanda, nem com o Ventura. O corta existe, enfim, existe assim uma espécie de desvanecimento. Não é preciso dizer corta, eles cansam-se. Um bocado como o meu amigo Straub que diz que quando não há atenção aquilo morre mesmo, é verdade. Isso, enfim, sente-se. Agora, quando é que começa, isso aí é muito misterioso. E eu, com vários destes atores, enfim, destas pessoas,
tenho diferentes maneiras, ou é um sinal, com a Wanda é sempre um sinal, fazer uma coisa, e eu sei que ela vai começar a cena do parto, a cena do éramos felizes no bairro. O problema é que nós trabalhamos tanto isto dia a dia, que a coisa vai andando para trás, e portanto aquilo já não é do parto, começa muito antes, e eu já não sei quando é que ela começa, a cena. Felizmente, esta história do vídeo ajuda-me nisso, não é? Porque faz o que está a fazer agora, ou seja, gira, como diz o Jacques Rivette, roda como roda o mundo, não para. De antes era muito mais difícil, era muito caro em filme fazer isto. Havia um que o fez, que era o Chaplin. O Chaplin fazia exatamente isto. Fazia o chamado ensaio em filme, em película, onde ele filmava tudo, os ensaios, tudo. Filmava de tal maneira que se via ele sair de campo, sentar-se e ficar completamente perplexo com o que fez, zangado, não sei o quê. Está lá tudo. Está a take, enfim, está a cena, mais qualquer coisa, que também pode ser a cena. Pronto, é isto que eu chamo um bocadinho de crítica, porque depois há os bastidores, há o que nós falamos, isto é tudo conversas muito concretas. Vamos fazer um filme sobre coisas muito concretas com estas pessoas. Estamos sempre a falar das histórias deles e de referências. Mas com este filme, que foi um filme, pronto, entre ter sido pela primeira vez apresentado e os 3 anos que seguiram, foi muito visto assim no mundo. No mundo do documentário, especialmente. Eu não conhecia esse mundo, ou conhecia mal. Do documentário, enfim, dos festivais, dos congressos, das coisas, das discussões, e o filme foi muito selecionado e pedido para esses sítios. E andou por esses e pelos outros, portanto, mas como passou por tudo, é como se fosse, percebes, 2 em 1, ia um e ia outro. E provocou muitas discussões que estão documentadas, enfim, os documentaristas assim mais tradicionais não gostaram muito do filme. Quer dizer, não gostaram ao ponto de, por exemplo, o filme ia a festivais desses e havia sempre um tipo, quando estava em competição, havia sempre alguém que dizia: se este filme ganha, eu admito. Era assim pronto, o filme nunca ganha um prémio assim daqueles bons, nunca é assim, uma mitologia de que eu ganho prémios assim todos os dias, nunca este filme ganha um prémio. Mas é natural, quer dizer, não é... Olha-se para este filme e reduz-se logo o filme à sua tacanhez, sei lá, é um filme feito para uma coisa, não é um filme que abre, é um filme que fecha. Eu estou a dizer isto com sinceridade, é um filme que fecha, que quer fechar, de certa maneira. Que não quer dizer que não pense a maneira como é feito e o cinema desta maneira que eu acho que está a desaparecer, que é do pensamento. Eu estou a dizer do pensamento nesta duplicidade, ou seja, o cinema sempre foi, para mim, sempre foi uma coisa que pensava em grande, não é? Em vez de eu estar assim a pensar em pequenino, estão a pensar por mim em grande e melhor do que eu, com carros, mulheres, pistolas, mas estão a pensar a mesma coisa que eu e a gostar das mesmas coisas que eu, que ainda é pior, porque isso torna a coisa muito viciante para quem agarra aquilo, pronto, fica... Mas era pensamento, porque depois tu percebes que o John Ford não está só ali a filmar cavalos, não é? O Straub diz isso de uma maneira assim um bocadinho poética, mas diz só viu o cavalo, um dos cavalos de um western do John Ford, depois de ter visto o filme 80 vezes, de repente reparou no cavalo, num cavalo. Mas isso é muito, há outra, isto é muito, pronto, assim astral, mas há uma maneira que é, se vocês virem o John Ford é muito bom nisso, mas os outros também não fazem mal, os outros americanos clássicos, vocês veem uma estrela daquelas Gary Cooper, ou os westerns Gary Cooper, ou Randolph Scott, ou um desses, assim mais com estatuto, e vocês veem sempre que ele é sempre equilibrado. Há uma espécie de equilíbrio. Nunca se deixou que as coisas
chegassem demasiado à frente no sentido pior da coisa, não é? Filosófico, como é que é dizer? Todos os sentidos filosóficos, quer dizer, nunca foi o homem, nem a estrela, nem a ideia de uma pessoa só, era sempre, apesar de tudo, aqueles tipos tinham sempre, e os americanos, claro, a ideia da história, da comunidade, da comunhão, da coisa. E sempre fez muita impressão, e faz, boa. Não quer dizer que eu goste e queira aquilo, mas faz impressão. Faz impressão no sentido positivo, não é? Aquilo, há muitos filmes em que eu gostava de viver, este também. há um em que eu gostava de viver para sempre, fica lá fechado, que é um filme do Jacques Tourneur, que é o Stars in My Crown, que é um filme justo, que tem a justiça como ela devia ser. Há um tipo igual ao Relvas, que sai mal, há um tipo igual ao Passos Coelho, há um tipo igual ao padre não sei quê, há tudo, está lá tudo, mais ou menos. E está tudo como devia ser. E nesse filme eu queria viver, e naquele mundo eu queria viver, são valores, são coisas assim. Mas, bom, isto para dizer que esse pensamento, ou seja, pensar em grande, está sempre presente quando se faz um filme e acompanha-me. Mas há o outro pensamento crítico, não é? Que nasce depois, enfim, nasce depois com isto que eu acabei de dizer, não é? Nem tudo no John Ford é assim. Depois eu aprendi isso também, digo John Ford, enfim, não devia dizer John Ford. Nem tudo é filme, nem tudo é... Mas pronto, apareceram pessoas que fizeram isso primeiro e bem. Para mim o Straub e o Godard são as pessoas que também me formaram muito, mais do que coisas mais experimentais ou contemplativas do cinema, ou mais psicológicas. Podia ser o Bergman, também não fazia mal, ou o Tarkovsky, mas não, para mim foram esses outros. E não é a mesma crítica, quero eu dizer, ou seja, o que se passa numa pessoa que vem depois do Bergman e que pensa isso, ou que vem nessa estrada, não, apesar de fazer uma crítica, eu continuo a dizer crítica porque acho que se percebe, não sei se percebe. Não é a mesma crítica que, por exemplo, uma pessoa que vem, como eu, do outro lado, que é uma coisa mais desse cinema cujos expoentes máximos são o Godard e o Straub. O Straub muito pouco conhecido, o Godard, enfim, toda a gente conhece, pelo menos até há um filme chamado O Desprezo, pois pouca gente dá por ele, mas ele continua, está vivo, ainda há pouco tempo fez um filme, e acho que tem outro filme pronto, até fez um filme para Guimarães, para a capital europeia, portanto está... ou seja, e o que eles fizeram foi dizer que era preciso ir um bocadinho mais além, ou ver um bocadinho mais pequeno, ou maior do que no cinema clássico. A vantagem do Quarta Banda, eu acho que é essa, é que ao mesmo tempo que eu aprendo alguma coisa e, de certa maneira, me emociono, não me emociono só com o cinema, com esse pensamento do cinema, emociono-me com o trabalho que é feito dentro dele, apesar de mim, não sei se isto se diz assim. Eu estou lá, mas ele é feito sem mim. Normalmente o cinema depende muito ou do realizador ou da expressão dos atores. Aqui na Quarta Banda não tem a ver com isso. Tem a ver com uma crítica, não sei quem é que dizia isso, eras tu, pois, que é tão quase invisível, que se torna absolutamente, que é vastíssima, não é? A Wanda parece estar a falar dela, mas não é, aquilo é assim uma coisa mundial, não sei como é que é dizer, quase não se dá por isso, ou seja, quase não se dá por isso, e esse daquela sabedoria dela, ou sabedoria dela e de todos,
vai juntar-se à tal dos clássicos, não é? Do cinema, aquela, não sei se é a limpidez ou a escuridade das coisas que se equivalem um pouco, não sei como é que é dizer melhor, mas realmente é uma equivalência a uma... E eu acho que isso só pode ser feito tratando, e essa foi a descoberta que eu fiz, eu acho que essas coisas só se conseguem tratando primeiro da organização do que nós chamamos no cinema da produção, mas na arquitetura deve ser a mesma coisa, ou seja, o mundo da arquitetura está como está por causa do dinheiro, não é? E dos espaços graves e essas coisas. Não, que eu estou a dizer, claro que não é, mas agora estava a aplicar. Eu estou a dizer que no cinema pensa-se que um filme é bom, o tipo é um gênio e que, sei lá, tem uma armada, tem milhares de pessoas a segui-lo naquelas direções. Não é isso. Para mim não é. É como é que se distribui o dinheiro. E que dinheiro se tem e... Pensando nisso, mais uma vez a história do Brecht, que eu digo estou sempre a dizer, que ele dizia sempre, passei mais noites sem dormir a pensar como organizar a produção do que a pensar no trabalho chamado artístico. Isso é completamente secundário no cinema. Tenho a certeza que os fortes e esses pensavam um bocadinho, claro, sempre pensam todos os segundos nisso, como é que o tipo está, e o sol, e o chapéu, e o que é que vai dizer, e de que maneira, e tudo. E até já estão a pensar se vai ter música ou não, ou como é que vai ligar ao outro plano, etc. Mas isso é um trabalho que toda a gente faz sem querer mesmo. Eu estou a falar daquele trabalho... e aí sim, aí é que vem, porque eu acho que foi... Posso-me enganar, se calhar havia outras pessoas... Talvez seja o Brecht, porque foi ele, isto dizia ele em 50 e poucos, em relação ao teatro. Mas quem, para mim, pôs esta coisa em prática foi o Godard. Que fazia aquelas coisas todas, quer dizer, um filme é deste tamanho porque tem pouco dinheiro e... o Godard, por exemplo, diz uma coisa que eu estou sempre a roubar e a repetir, se o figurante estiver doente, a gente hoje não filma. É tão importante como o Alain Delon. Ou seja, para mim isso é óbvio, não é? Quer dizer, o meu Alain Delon é o Ventura. Se ele estiver constipado, eu não vou filmar com ele. É uma afronta, não posso, não é? Não posso, ele vai ficar mal, vai falar mal, portanto, bom, isso no cinema não existe, não é? Tu tens mesmo que filmar. Aos seguros, mas tu não podes sequer ficar doente. Aos seguros, à segurança. Portanto, há muita coisa que mudou para mim, mas foi a esse nível. E foi a um nível que no cinema parece dar muita importância, mas de facto não se dá nada. E isso é realmente como a arquitetura, que devia ser tratado. A arquitetura e tudo, como tu dizes, mas o que devia ser realmente tratado não é. E além disso há uma grande mentira sobre isso. A do cinema é que é uma coisa muito cara, que é uma mentira que perdura e perdura, lá como a Duracell. Não é verdade. São certas coisas são caras, outras não. Eu nunca tive alguns fascínios também. E isso é perigoso. Não tive nunca esses fascínios, por exemplo, dos atores. Não é que não gosto deles, mas o que eu acho é que o Ventura bate-os aos pontos, às vezes, nem sempre, ou a Wanda muito frequentemente, e mesmo outros mais pequenos. Eu agora fiz um filme, e a beleza disto tudo é isso, é que eu fiz agora outro filme em que apareceram outros, não é? E eu julgava que só havia a Wanda, qualquer, há 1000, não é? E agora mas por isso é que eu perguntei qual era digamos, o estatuto, o modo como a Wanda se representava a si mesma, não depois do produto acabado, não depois do filme acabado, mas durante o processo. A Wanda é um caso especial, porque desde e eu conto isso nesse livro, a Wanda já era uma estrela no bairro. Não precisava de mim. Não precisava de mim para... A Wanda já... E mais que isso, a irmã, que era um pouco reservada, mas essa é que era mesmo uma estrela. E eu acho que se vê. Eu, quando cheguei ao bairro,
percebi que havia ali uma estrela, uma pessoa muito especial. Claro, toda a gente é especial, mas havia ali uma que brilhava com aquela star quality. Como é que se chama? Não, realmente fazia drama. Essas pessoas, não é? Gritava mais alto e de uma maneira muito mais, ou falava mais baixo melhor, ou enfim, tinha uma presença, tal presença mais bem, forte, aguda, intensa, não sei. De certa maneira ela não precisava, porque ela disse-me logo que não queria fazer filmes nenhuns, disse-me que tinha mais que fazer, tinha muito trabalho, foi isso que ela me disse, trabalhava muito. Ora, o que me diziam é que ela estava ultra viciada, e estava, e vê-se, na heroína, e que não saía do quarto. Passei, pronto, esse ano de rodagem, de estar, são coisas para isto, para perceber que ela realmente trabalhava muito, mas para isso é preciso fazer um filme, que é este, porque eu acho que ela realmente trabalha muito, mas era preciso ela fazer um filme. Ela estava-me a dizer, eu trabalho muito, se tu filmares vais ver que eu trabalho muito, as pessoas vão ver que isto é trabalho. É esse, o projeto era esse, portanto, tal coisa de misturar a ficção, eu não podia entrar ali para filmá-la, tinha que ir com mais qualquer coisa, mas essa coisa desse suplemento de ficção, eu não sei qual é, nem ela, o projeto é esse, não é? O meu medo era a limitação, quer dizer, era aquilo de ser pequeno demais para a dimensão que eu sentia que aquelas coisas tinham, não só ela, como aquele bairro todo. E eu tinha medo que tudo, as ruas, os quartos, que fossem coisas demasiado cerradas para... Não sabia se podem... Quer dizer, aquela ideia... Não sei, não sei se há poemas, grandes poemas feitos numa prisão, numa cela... claro que há, mas... E romances. E, percebes? Aí já não sabia se... E aquilo era realmente uma prisão, não é? Como se vê. E o bairro todo. Mas pronto, era isto que era a crítica, era estar sempre a pensar nisto e não a pensar no plano X ou na cena Y. Eu só pensava nisto. Não será isto uma prisão para mim, para eles, ou outras coisas. Tudo isto que eu estou a dizer era o tal fazer o filme, era isto o guião. A cena era apenas um resultado deste tipo de reflexões ou de problemas, e que não eram só meus. Alguns eram, coisas que eu guardei para mim, outros não. Alguns muito práticos, há um que eu conto, passam em muitas páginas a falar dele, que é a famosa cena da morte de uma pessoa que eu queria filmar e que morreu antes de eu poder filmá-la, e depois eu tentei fazer uma espécie de homenagem a essa pessoa, sem ela aparecer, pondo a Wanda e um outro rapaz a falarem dessa morte. E correu muito mal. E todos nós compreendemos muito sobre como fazer uma cena desse género. Mas sem qualquer proveito, ou seja, para eles, que era a nossa coisa, nunca mais vão fazer uma cena dessas. Mas na altura foi muito proveitosa. Naquela altura. Foi só pensar que na altura em que morre alguém nós ficamos num estado muito alterado, claro. O que não quer dizer que sirva para a arte, não é? Para a arte. Há cineastas que acham que sim. E sobretudo os documentaristas, não é? Quanto mais quente, melhor, não é? Quando nós vimos, não achámos aquilo artificial, tão artificial, porque a cena foi filmada no dia da morte da pessoa. E aquilo era baba e rainha, era ultra artificial. Além disso, só se viam eles, não se via nada à outra, porque eu queria era a outra, não é? A tal história da presença, ou se quiseres, pronto, não é bem fantasma, mas apesar de tudo, e isso era a grande, pelo menos do cinema, mas os romances é a mesma coisa. Falar daquele que não está lá, mas pô-lo lá, não é falar de mim, não é eu, não sei o quê. E a cena má que nós filmámos eram eles.
Era eu, Wanda, que pena que eu tenho, e eu também estou mal, e tu também, e o outro chorava, e eu também estou mal, e ela era tão pobre, coitada, não sei o quê. Pronto, e aquilo ficou sempre a pairar. Nós fizemos, ficou sempre... E 6 meses ou mais depois, eu senti, claro, mas aí sou eu, que aquilo faltaria no filme, faltava aquele momento. Porque era um momento que falava muito aquela morte tinha sido uma morte de overdose, não é? E é um filme, apesar de tudo, sobre pessoas que tinham aquele problema, que tinham uma certa idade, eram todos relativamente jovens, e eu queria que o filme fosse mais dessas pessoas do que de outros, enfim, Juventude em Marcha já era outra coisa, e este que eu fiz agora ainda é outra. Portanto, esse filme pertencia a essas pessoas, e essa cena falava muito das drogas, enfim, incluía isso, o perigo que isso era, que é, o que é que eles sentem por dentro e tal. Portanto, coisas que eu não podia escrever, né? E então 6 meses depois eu disse-lhes que não querem tentar outra vez, e eles acharam aquilo um bocado esquisito e disseram logo, mas a gente não se lembra disso. Não se lembra do que dissemos. Isso não é preciso, é só lembrar-se dela, não é preciso dizer a mesma coisa, é só lembrar-se de uma pessoa que morreu, fazendo de conta que estamos a fazer assim no dia seguinte. E quando eu comecei a filmar, quando começámos, eles começaram a dizer exatamente a mesma coisa, palavra por palavra, mas assim palavra. E pior não sei quantas, 15 takes, não era eu que interrompia, era eles. Espera, não era assim. E eu já estava, mas façam à vontade. Não. Ou seja, eram eles que se queriam, eram eles que precisavam de um código, pequeno ou grande, era um código, era um quadro, um código, uma prisão, de certa maneira, um texto, pronto. Agora, esse texto estava dentro deles, eles sabiam de cor. E às vezes enganavam-se e achavam mal, espera aí que não está bem. E, portanto, começaram, só que quando começaram enfim, como qualquer ator, como qualquer pessoa que começa a fazer essas coisas, sabe bem, há sempre aquela coisa que vem há uma espécie de queremos pôr mais uma coisinha, um sal e uma pimenta, e eles incluíram outras coisas que não estavam, e as coisas que não estavam são as que estão agora, parecem um bocado, para mim parecem escritas completamente por um grande argumentista, que são: ela morreu, mas nós também estamos doentes um bocadinho. Espera aí que eu vou buscar um comprimido. Isso não havia na outra. Eu vi a Wanda levantar-se para ir buscar um comprimido para ele e disse, mas pronto, já estão tão drogados que já não sabem o que é que estão a fazer. Não estavam nada, quer dizer, isto é uma coisa, uma tal... Não sei se vocês viram isso, vejam essa cena, porque eles estão a falar de uma pessoa que morreu, que tem muita pena, visto como foi e etc. E de repente começa a Wanda a tratar do tipo que está ao lado, a dizer, tu vê lá, dá uma consulta. E o tipo tem coisas maravilhosas do género, ele tem, e o rapaz, na altura dava, mas sente-se, percebe-se, 3 chutos de heroína por dia. E há uma altura em que ele diz, mas isto se calhar faz-me mal. Era a bomba para a asma. Está lá, só não ri quem não quiser. E eu vi que a Wanda ia se rir. Ela disse, não faz mal nenhum, mas não abuses. Até diz que vicia, a bomba vicia. A bomba vicia, ela diz, mas é preciso não abusar. Porque naquela quarta, enfim, pronto. Eu que me lembro dessa plano, e é esses momentos assim que existem, de facto, é um momento grande em que eles pararam, em que eu joguei, eu fiquei, e depois ele atacou outra vez com não queres ficar com estas flores, e eles mudaram para outra coisa muito, muito triste, e é só nesse momento em que ele diz não queres estas flores, ela diz, sabes, neste bairro, flores, e é só aí que eu acho que, pronto, é por aí que a outra aparece.
Pronto, eles tiveram a falar deles, da droga, diz não sei o quê, mas no fim, eu acho que é a chamada bela homenagem à GNI que eles fazem com o ramo de flores, porque é isso que está lá. É o ramo de flores, era a GNI. E no outro não saía porque é assim, porque às vezes é preciso, não sei, o Strauss, por exemplo, que eu sigo muito, mas o António Reis também dizia, é preciso duvidar da primeira coisa que nos passa para a cabeça. Pedro, depois falar um bocadinho da tua relação com, não gosto muito desta expressão, mas com o sistema de arte contemporânea, ou seja, com os museus, instituições, tu agora recentemente foste convidado para representar Cuba. Como é que Não. é essa relação? Eu falo um bocado disso aí mal, por acaso. Era a parte que eu gostava de... Ou seja, para te responder, eu acho que sou chamado, como é chamado o Belatar, que se calhar vocês sabem quem é, o Kiarostami, as pessoas assim, por um lado pictórico, não é? Plástico, não sei como é que isso se diz. Ponto. Não é por uma... Aquela história que eu chamo a presença, ou sei lá, o que eu vejo no João de Ford é essa presença, um bocado místico estar a dizer isto, mas é assim uma coisa que é tudo, não é? Um bocadinho religiosa, mas no João de Ford, quando há tudo. Estás a dizer que há uma beleza plástica, ou um sentido da composição, ou não sei o quê, não se pode falar disso, fala-se de tudo. Portanto, tudo se anula também, não é? As pessoas da arte falam do Orson Welles, como falam do Tarkovsky, como falam do Bergman, como falam do... Estás a ver esta constelação, Kubrick, Fellini, enfim. E hoje em dia falam... Hoje em dia está muito misturado, por isso é que eles não estão a mandar vir, porque não percebem bem. Depois, para esta contaminação do real, eu usei contaminação, não sei se repararam, nunca tinha usado. Mas é porque estou a falar de arte, eles é que dizem que há uma contaminação do documentário, do real, a penetração do real, não sei o quê. Eu acho que isso é falso, quer dizer, o real no museu sempre lá teve, não é? Quer dizer, o Cézanne dizia, bom, se não vão à cave buscar lá as coisas, o melhor é deitar isto abaixo. Ele próprio estava lá, portanto, o real sempre lá teve. Não é pôr lá pobres ou pôr a Rússia, no plano da Rússia, ou não sei o quê, que a coisa é mais real. Mas é isso, eu acho que sou chamado, porque é por valores mais plásticos que outra coisa, como os outros. Eu não sirvo a função, realmente. Há outros que fazem isso com pés e cabeça e até pensam isso. Eu não tenho nada que pensar isso, nem quero. Ou seja, pensar a instalação, pensar o decor, pensar a entrada e a disposição do espaço, não é? Eu não tenho nada que pensar isso, não estudei para isso, como o Apit Chapong, que é um rapaz assim da minha escola do cinema, que faz filmes, mas faz muito mais galerias e museus, e assim faz uma coisa, cai neve, e aqui assim cairá, sei lá, aqueles brilhantes que se compram no Carnaval e que se atravessar um fio, a coisa fica lindíssima. Pronto. E pode ser que seja lindíssima, mas não é isso que eu faço, não é? Portanto, chego lá, projeto na parede normalmente, nem sequer peço ecrãs nem nada, vejo um bocadinho o sítio e quanto aos assuntos ou às temáticas ou o que se vai ver, normalmente é sempre a mesma coisa, no meu caso. Mas também é por isso que eles me chamam, portanto não tinha nada que mudar, é o que eu lhes digo. Para mim não é muito estimulante, não tem... Agora, faço porque é uma maneira de mostrar as coisas. Os sítios onde eu mostro são cada vez menos, os cinemas e isso. Já assim, há cada vez menos cinemas, vai haver cada vez menos cinemas. E cinemas para os filmes que eu faço vão ser cada vez mais exigentes em algumas coisas, a duração dos filmes. Isso é uma coisa que ainda ninguém deu por ela, mas vai já, por exemplo, há pouco tempo estava a falar com uma pessoa que é distribuidor que nós conhecemos, um filme com mais de 2h30 que não seja americano, portanto tem um estatuto completamente especial que vai parar todo o multiplex e tem que ter um escalão assim já
James Cameron, não deve passar das 2h10 no quarto. Tem a ver com os programas de computador, com todo o sistema informático dos cinemas. Então, normalmente são sempre coisas deste género. A mais engraçada, porque vocês podem... Engraçado, não agrada nenhuma. Eu, quando filmei o quarto da Wanda, isso também fala aí. Filmei com uma câmera que é para aí a tetravó destas, não é? Coisa que... a imagem é capaz de ser melhor que esta. Eu acho. Mas em termos científicos é quase tão boa. Em números de pixels, de linhas, não sei o quê. O problema era o som. O som era horrível. E eu tive que trabalhar imenso, porque como estava sozinho. E na altura não havia esse tipo de coisa que tem esta, que é um microfone um bocadinho mais direcional, um bocadinho melhor, um bocadinho mais aperfeiçoado. Tinha um microfone que era o chamado incorporado da câmara, que não se via, tinha assim uns buraquinhos. E foi com isso que eu filmei a maior parte das coisas, enquanto estive sozinho, até me dizer que tenho que chamar alguém para gravar som. E daí muitas cenas eu tive que manipular muito depois, não só na mistura do som, quer dizer, quando se tenta subir coisas e descer outras e tal, mas limpezas mesmo, limpar os fundos que estavam cheios de parasitas e carros e coisas, e isso demorou, foi caríssimo, demorou muito. Agora, isto para dizer que nessa altura havia imagem digital e havia som digital, e o som digital já havia há muito mais anos que a imagem, e o som digital já havia há muito mais. Vocês vão comprar um CD de cantatas do Bach gravado em 73 e é o som digital que há hoje. Pode ser mais bem gravado ou não, mas é o mesmo, digital, em banda digital. Ele nunca foi posto nas câmaras, mas não foi posto para as pessoas não se passarem da corneta, porque isso era dar tudo, não é? Então, são razões completamente do comércio, da economia, chamado como hoje, enfim. Nós estamos em vias, tudo isto do cinema vai vindo do cinema disto. Está a mudar muito agora, não é? E, em princípio, isto hoje são tudo fórmulas matemáticas e termos um bocadinho estranhos. Nós vivemos num mundo de imagem que se chama 2K, que quer dizer uma certa definição de imagem, resolução, que leva a uma definição de imagem. Esse 2K está prestes a chegar aos supermercados. Quando tu puderes comprar, isso vai ser daqui a 3, 4 anos, uma câmara 2 ou 4K, depois é 2, 4, 6, enfim, mais que 8 não é possível ver a diferença já, do detalhe. Quando essas câmaras estiverem disponíveis, assim, na loja do campo, por, já, 2.000 euros ou 1.500, aí o cinema vai mudar muito, né? Porque essas são as câmaras que são usadas pelo James Cameron ou pelo Spielberg, não tem qualquer diferença. Isso vai acontecer, certinho, Samsung, etc., Panasonic. O problema é que eles estão a trabalhar antes e agora nisto, não é? Ou seja, isto vai ser tudo passado para aqui e para as chamadas cinematecas online, para a net. E a projeção vai ser uma coisa muito, muito, muito diferente. Vai ser reservada para os grandes produtos mesmo, assim, americanos. E depois vai haver os nichos, claro. Enfim, para nós, muito pequenos, portanto, as pessoas vão ser muito mais nichadas, não sei. Mas já estão um bocado. Por exemplo, isto é tudo muito engraçado porque assim, há uma grande discussão agora a nível alto, Hollywood, alto, dos estúdios e enfim, sobretudo a Sony e Panasonic, que são os dois grandes conglomerados que fazem câmaras, etc.
Eles descobriram que o formato 16:9, que não sei se vocês todos têm consciência, não é? Há uns anos não havia. A gente tinha televisões e agora não há essas televisões, já não se podem comprar. Tu tens uma linha, não é? Agora tu vais à Vorta, não sei o quê, só há os chamados plasmas LCDs. Há muito pouco tempo eles descobriram que o que se vê mais nos computadores são filmes. Há os jogos para os miúdos, mas mesmo os jogos são filmes. Epá, e o formato 16:9 nos computadores é muito pequeno. Ou seja, fica com muito preto, em cima e em baixo. Epá, a imagem é assim, e às vezes é mesmo assim. Portanto, eles estão a chegar à conclusão que o melhor formato é o primeiro, do Chaplin, o 4:3, que é este. Este nível. Portanto, há um susto aí que paira. Imagina que é mudar tudo, que é voltar ao 4:3, porque é o melhor formato para ver a imagem nos computadores. Portanto, ou são os computadores que mudam, e é o melhor formato para o IMAX, que é uma coisa que tende a regressar, que é aquele cinema total, que é uma coisa com um ecrã gigantesco, com som por todo lado, imersão dentro da imagem e do som, ficar como se fosse... Que era uma coisa que o Jean Renoir falava pá, em 62, numa entrevista. Ele disse isso assim: um dia que o cinema for assim, e você entrar dentro da floresta e tiver, se esse dia chegar, eu dou um tiro na corneta. É exatamente o que ele diz. Depois disse de outra maneira num filme que o Jacques Rivette fez, assim, não vale a pena, não é, sair de casa e ir à floresta, porque para quê? Nem vale a pena em termos artísticos tentar essas idioteiras de fazer como é, sei lá, filmar aqui as carpas da não sei de quê, da Madeira, igualzinho, não vale a pena, não é? Não vale a pena, não é? Está aqui melhor. Mas pronto, tudo isto até tem a ver com a arte dos museus, porque eu sentia muito que estava a ir para um lado, e está, por exemplo, se vocês pensarem nos artistas de ponta, tu conheces, se calhar conhecem melhor que eu, o Bill Viola e os outros assim, epá, aquilo é tão parecido com o cinema maior de Hollywood que até magoa, não é? Se pensarmos um bocadinho. Depois disto tudo que eu estou a dizer, o Bill Viola só existe porque existem plasmas fabricados na NASA. Eu tive uma polémica há pouco tempo na internet com um tipo que é o David Fincher, fez a rapariga do tatu, e fizemos assim uma coisa de internet, e eu disse, mas se fizeres só a rapariga com a mota, eu vi o filme e até gostei, mais ou menos, mas eu gostei da rapariga da mota, não gostei lá dela andar aos tiros, não tem interesse nenhum. Mas fazer só a rapariga e a moto, ele ficou, parecia que eu tinha insultado tudo. Como é que isso era possível, fazer um filme com uma rapariga e uma moto? Isso desapareceu do horizonte das possibilidades. Não é possível. Se é filmar, para nesse plano, não é? Pronto. Nesse patamar de economia dele, de economia, que é economia e ideologia. Aquilo já não, quer dizer, mas que raio de coisa que estás a dizer, não é? E o que eu estava a desafiá-lo era fazer as mesmas 3 horas só com a rapariga e com a moto. Era um bocado a Wanda, não é? Porque ele estava a dizer, na Wanda não acontece nada. Pois, está bem, não sei a tua opinião, mas depois, bom, enfim, andámos a... Mas as maiores coisas, assim, as coisas mais que estarão agora na Bienal de Veneza, já tiveram noutras, são sempre coisas da arte contemporânea que tem a ver com a imagem e som. A pintura e a escultura, bom, isso é outra coisa. Eu analiso de outra maneira, mas isso que tem a ver com a imagem e som, aproxima-se muito do pior que é o cinema americano hoje. Do pior no sentido mais parado, quadrado, dependente apenas e só do poder, do dinheiro e disso tudo.
E o Bill Viola é igualzinho ao Spielberg. Mesmo nas ideias, eu não sei se é aqui, mesmo as ideias de fim do mundo quase, não é? Estão sempre naquela coisa do fim do mundo, é assim uma filosofia um bocado apocalíptica do... não é? Há ali aquelas coisas um bocado dúbias, não sei o que é que eles têm na cabeça, mas estão sempre não há nada que seja concreto, no fundo, não há nada que se veja. Eu no cinema o que queria era ver umas coisas, mas ainda não se vê nada, não vejo nada. Quer dizer, vejo, mas não se vejo nada que reconheça. E é isso que eu... É a velha coisa, e eu acho que a arte, para finalizar, enfim, o vídeo nos museus, mas eu acho que também a arte, e aí incluo tudo, está cada vez mais a fugir àquilo que era a sua vocação, isto agora vai ser muito polémico, a sua vocação, eu quase diria única, que era confrontar-se com o real.